Muito bem, mulheres, sejam bem-vindas em um lugar em Betânia. Esse é o seu lugar onde você vai ter um encontro com a presença do Pai. E mais do que um encontro, você vai ter a oportunidade de entender e fazer parte de um lugar de intimidade. Não com atividades, mas eu quero te apresentar o quarto secreto como um símbolo da cura, da autoridade espiritual. Eu quero que você que está aqui desperte esse desejo de voltar a ser a casa onde Jesus tem prazer em estar, em habitar. E antes de mais nada, eu quero te explicar a essência de um discipulado. Talvez você está aqui e já fez vários cursos, né? Várias formações. Então eu quero te mostrar a diferença. Porque o discipulado, o foco não é a formação, né, pessoal, mas sim uma formação espiritual. No discipulado, mais do que transmitir conhecimento, o discipulado ele busca formar caráter, identidade e intimidade com Deus. Então é uma caminhada, né, de acompanhamento, um processo contínuo de crescimento e transformação interior, onde a vida será compartilhada. É sobre ser transformada antes de fazer algo para Deus. Já um curso, o foco é a transmissão de conhecimento, tem início, meio, fim definido, né? São tantos módulos, são tantas etapas e no final você aprende o conteúdo específico, desenvolve uma habilidade, se prepara para exercer uma função, ou como, né, a gente fez, muitas de nós, ser terapeuta cristã, aprender contoterapia, criar um produto digital. Isso é sobre aprender algo e aplicar. Já o discipulado é diferente. Há uma relação entre a gente, entre aquele que ensina e aquele que aprende. Então há uma proximidade, um acompanhamento e um cuidado pastoral. E isso é importante você entender, porque mais lá na frente a gente vai ter o legado geracional, que é onde você vai poder ser uma discipuladora também e ensinar outras mulheres, né? Então você precisa entender que há uma diferença. Há uma diferença entre você fazer um curso e você fazer um discipulado. Porque o discipulador, ele se envolve na vida do discípulo, ele ora com ele confronta, ele encoraja, ele ensina através do exemplo, né? Então é uma relação de vida gerando vida. No curso é mais instrucional, né? Mais instrução, é o professor, né? Ali que transmite conhecimento, pode oferecer suporte, mas o foco está na formação técnica ou didática, né? Não necessariamente espiritual. E como que é a estrutura, Paty, de um discipulado? Eu estou acostumada com cursos, né? Então, a estrutura de um discipulado, normalmente ela é contínua ou cíclica, sem prazo fixo, né? A gente vai crescendo junta, em graça e em conhecimento. Inclui momentos de oração, leitura da Bíblia, comunhão, desafios espirituais, como os propósitos que a gente vai fazer e práticas de fé. O conteúdo, ele é revelacional. Então, ele vem à medida da experiência com a palavra de Deus. Então, eu quero deixar claro aqui para você. Talvez eu fale assim, nós vamos fazer tal propósito esse mês. Ou nós vamos ler determinado livro. E, de repente, vem o Espírito Santo e muda tudo. Então, não fique presa a algo assim, não, mas eu quero aquilo, eu quero fazer aquilo que foi dito. Não. Nós aqui somos livres para viver a condução do Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos levar. Então, assim, diferente do curso, que tem módulos, aulas, certificados e uma grade curricular, uma metodologia pedagógica que pode ter prova, avaliação, né? Tudo para que no final você tenha o seu diploma. E o resultado, Paty? O resultado de um discipulado é gerar transformação na sua mente e no seu caráter. É você se tornar alguém mais parecida com Cristo. Então, o discípulo, a discípula, né, amadurece espiritualmente, se torna mais parecida com Cristo e aprende
a discipular as outras. E isso é a grande chave transformadora. É você levar adiante aquilo que você aprendeu, é você viver aquilo que você está vivendo aqui na sua casa, com as suas filhas, filhos, marido, nora, né, netos, talvez na sua igreja com as mulheres, é você passar adiante. Já o curso, ele gera uma técnica, uma prática, né? O aluno sai com habilidades, conhecimento aplicável, mas nem sempre com uma mudança profunda de vida. E isso é algo que eu vi muito nas mentorias para terapeutas, é o seguinte, eles têm uma dezena de certificados e de cursos, mas não conseguem colocar em prática, não conseguem atender, bate ali neles uma insegurança e tudo isso por quê? Porque precisa haver uma transformação. Jesus, ele trabalha assim, é de dentro para fora. Então, o discipulado, ele vem com essa dinâmica, né? Dessa maneira. Então, agora que você já sabe a diferença, eu quero que você prepare alguns materiais para quando você vir assistir o discipulado, né? Tenha sempre aí com você a sua água, né? Sempre a sua água. Tenha sempre a sua Bíblia. Tenha sempre aí uma caneta, né, uma marca-texto, porque eu acho isso muito importante. E tenha também a sua agenda de anotações, tá? Isso é muito importante. Você vai ter um caderno, né, o seu diário da jornada. Eu gosto de chamar assim porque se torna mesmo um diário. Então, Betânia é esse lugar onde Jesus, ele podia descansar. Betânia é esse lugar onde a gente vê Marta servindo, Maria adorando, né? E Lázaro sendo ressuscitado, Lázaro sendo testemunho. Naquele lar, o céu encontrava um refúgio. Naquele lugar, aonde havia pessoas normais, aí que eu quero que você entenda, pessoas normais, porque todas nós, um determinado momento da vida, ou até mesmo dependendo do nosso ciclo, né, porque mulheres são cíclicas, a gente tá mais Marta, mais agitada, mais preocupada, mais ansiosa. Outros momentos nós estamos mais Maria, querendo estar só aos pés do Senhor. Outros momentos nós somos como Lázaro, que precisamos que o Senhor chegue até nós e diga: vem para fora, porque a nossa alma, os nossos desejos quer nos levar para essas cavernas, para esses esconderijos, para esses lugares, esses sepulcros, né? E eu costumo dizer que as mulheres que eu já atendi, né, como terapeuta, que a terapia ela é como aqueles que tiram as ataduras. Lembra quando Jesus ele chega e chama Lázaro para fora, ele diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro sai cheio de ataduras. E aí Jesus diz assim: desatai-o. Então o nosso papel na terapia muitas vezes é esse, é ir lá, Jesus está chamando a pessoa para fora. Mas nós precisamos ir lá e desatar ela, mostrar para ela o caminho, a direção, fazer com que ela se ouça, né? E no discipulado também é assim. Nós podemos fazer isso. Então, esse discipulado, ele nasce desse desejo, que Jesus tenha um endereço em você, que você possa dizer: Senhor, né? Tinha uma canção lá em 2006, 2005, do Filhos do Homem, não sei se você conheceu, que dizia: eu quero ser tua casa favorita. Nós precisamos pedir para o Senhor: Senhor, seja, né, que eu seja essa casa onde o Senhor tem prazer em estar, que eu seja esse ambiente, esse lugar, né, de que o Senhor gosta de estar. Então, antes de chamar para fazer algo, Deus te chama para estar com Ele. O quarto secreto é o lugar aonde o amor amadurece, a fé se fortalece e a identidade ela se revela. Então eu quero ler com você Lucas, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, capítulo 10, e depois, se você quiser as referências, né, elas você já anota, se você não está preparado ainda aí com a sua Bíblia, para que você possa depois ler. E é muito importante, aqui embaixo, né, tem uma engrenagemzinha de configuração. Se você está assistindo pelo celular, você pode aumentar a velocidade, né? Como vai ficar no YouTube,
E lembrando que como honra você não vai compartilhar, porque você está pagando um preço, uma assinatura para estar nesse discipulado. Como honra, né, você não vai compartilhar, porque as pessoas muitas vezes, quando é tudo de graça, infelizmente elas não dão o valor que deveriam dar, né? Então a gente está aqui, está pagando um preço de estudos, de palavra, de oração pela sua vida, você que está no discipulado, então que você honre também aquilo que a gente está fazendo, tá bom? Mas aqui nessa engrenagem você pode acelerar o vídeo se você tem o costume de assistir mais rápido, né? E pra gente também não ter que passar por toda uma edição de cortes, de pausa, de eu respirar, pensar, então você acelera se você gosta de assistir mais, né, rápido. Eu assisto todos os meus cursos no acelerado, né? Agora, quando é a oração, aí eu volto ao normal para que eu possa estar ali em espírito de oração de verdade, tá bom? Então, Lucas capítulo 10, até tem algumas televisões mais modernas que já tem essa opção de acelerar também, tá bom? Lucas capítulo 10, versículo 38, diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Veja que Maria, ela escolheu a boa parte. Marta estava agitada e nós vamos falar mais sobre Marta na segunda etapa do nosso discipulado. Mas eu quis começar com o lugar da intimidade, o quarto secreto, o lugar da adoração, porque esse lugar é o lugar que a gente sempre tem que voltar. Essa escolha de Maria é a escolha que nós sempre precisamos fazer. Escolher a boa parte é quando você tá lá no seu dia a dia, corrida, agitada, com muitas coisas. Talvez você tirar um tempo de acordar mais cedo, antes que todo mundo, para que você possa ter o seu momento. Ou antes de dormir, você se retirar e dizer, ó, agora a mãe, a avó, a tia, né, a esposa vai se retirar um pouquinho antes e você ter o seu momento. Porque se você, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, isso é muito sério. Se todas nós tivéssemos isso como prioridade da nossa vida, escolher a boa parte, nós não sofreríamos tantas coisas, nós não teríamos problemas cardíacos, nós não teríamos problemas com ansiedade, nós não sofreríamos de depressão, nós não teríamos problemas no nosso casamento, nós não seríamos mulheres inseguras, né? Ai, mas tá me traindo, ah, meu Deus, tá conversando com outras. Não. Quando você tem o seu momento no quarto secreto, você sai dali renovada, você escolhe a melhor parte. E eu posso dizer para você que se tem algo que é a minha mensagem principal antes da parte terapeuta, que tem muitas que me conheceram assim, antes de qualquer método, de qualquer mentoria, eu sempre priorizei isso, né? Quando eu vim para Jesus, eu vim, né? Como criança ainda, eu era criança, eu tinha 7 anos. Então eu aprendi muita coisa na escolinha, aprendi muita coisa na igreja, mas quando eu me casei, que eu tive as minhas dificuldades, o que me sustentava era este lugar, o quarto secreto, o estar com Deus, né? Quando eu aprendi a priorizar isso, porque claro, não foi de início, né? A gente aprende muitas coisas, mas nem sempre a gente coloca em prática. Eu posso dizer para você, eu casei em 1999, né? E lá por 2015, 2014, 2015, 2014, para ser bem exata, eu aprendi que eu não poderia ficar sem esse momento com Deus.
Claro que eu orava antes, eu buscava, mas sabe aquela coisa assim de que, ai, é a necessidade, eu vou lá e falo com Deus. E muitas vezes a gente tem isso. Ah, eu tô com um problema urgente, eu tô com uma dificuldade, então eu vou lá e falo com Deus. Mas de você ter um encontro com Ele todos os dias, um encontro com Ele todos os dias, no mesmo horário, no mesmo ambiente, isso realmente foi uma virada de chave na minha vida. E tá na Bíblia. Só que muitas vezes a gente esquece, né? Então, buscar isso, priorizar isso. Eu digo para você que quando eu passei pela depressão pós-parto, eu lembro que foi um momento onde isso tinha, por conta de um bebezinho novo, né? A gente passa por mais correrias, às vezes não dorme bem à noite. Foi um momento que a melhor parte na minha vida foi um pouquinho deixada de lado. E eu posso dizer para você que daí quando eu queria orar, eu não conseguia. Quando eu queria buscar como antes, eu não conseguia, porque a gente vai se esfriando. Não é que Deus se afasta, mas a gente vai se esfriando. Então, quando eu retomei a minha posição, por isso que eu digo, né? Posicionamento. Nós temos um posicionamento que nós não podemos sair dele. E nós fomos chamadas para estar com ele. Então, antes de qualquer guerra, antes de qualquer batalha, vem o quarto, vem o encontro, vem a presença. Deus nunca vai enviar alguém para fazer uma grande obra antes de levá-la ao lugar secreto. Talvez você pense assim, Paty, eu tenho um chamado, eu fui chamada para profetizar, eu fui chamada para pregar, para cantar, eu fui chamada para curar pessoas, eu fui chamada para levar o meu testemunho a muitas vidas. Mas antes desse chamado se cumprir na sua vida e durante ele, você precisa estar no seu quarto secreto. Você precisa estar nesse lugar. Antes de Jesus te enviar, ele vai te chamar para esse lugar de intimidade. Veja, Jesus viveu 30 anos escondido, 30 anos ali em casa, fazendo a vida comum, o ordinário, como a gente diz. Primeiro, a gente precisa entender isso, até se você quer anotar, anote. Primeiro você precisa viver o ordinário, para depois você viver o extraordinário. E o que é o ordinário na nossa vida, nós mulheres? É você lavar a louça, secar a louça, é você fazer o almoço, é você acordar antes de todo mundo como a mulher de Provérbios e arrumar a mesa, esperar a família. O ordinário é você arrumar a sua casa, é você arrumar a sua cama. O ordinário é você viver a vida comum. O ordinário, muitas vezes, dependendo da fase que você está, é o trocar fraldas. O ordinário, muitas vezes, é, como eu tenho a Manuzinha aqui em casa, ela tem 4 aninhos, muitas vezes a gente está ali e ela, terminei. Quer dizer, ela fez as necessidades e está na hora de ir lá limpar ela. Isso é o ordinário. E isso é fazer a obra de Deus. Isso é demonstrar o amor de Deus. O ordinário é você pegar a sua Bíblia e sentar com a sua filha e estudar a palavra com ela. Então, é você, quando seu marido sai, quando ele chega, é você dar um abraço, é você dizer eu te amo, é você cuidar dele, cuidar das coisas dele. É simples? É o básico? Sim, mas infelizmente tem muitas que não fazem, buscando viver o extraordinário. Paty, eu não sou casada, o que seria o ordinário para mim? É cuidar bem da sua mãe, do seu pai, é cuidar da sua casa, é cuidar do seu corpo, é se preparar para o casamento. Mas muitas vezes você quer casar, mas não se prepara para isso. Ah, Paty, eu já vivi tudo isso, agora eu tenho netos. Então, o ordinário é você cuidar bem do seu marido, agora é só vocês em casa, né? Preparar aquilo que ele gosta, é vocês se curtirem, é vocês terem uma vida em comum. Isso é o ordinário, mas muitas vezes nós buscamos o extraordinário. É estar nas redes sociais, é querer like, é querer curtida. Olha quantas visualizações deu isso. E isso nos tira do nosso lugar. O ordinário é você fechar a porta do quarto, como diz Mateus 6,6. E o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará.
Então, muitas vezes a gente busca por palco, a gente busca por plateia, a gente busca por status, a gente busca para preencher o nosso ego, para a gente achar assim, olha como eu tenho valor. Só que no ordinário é que está o teu chamado, o teu valor, é na casa, é na mesa posta, é no bolo que você faz, é no pão que você amassa, né? É na louça que você lava, é na roupa que você estende, depois você tem que dobrar, passar muitas vezes e guardar no guarda-roupa. Então, tudo isso está à presença de Deus. Deus nunca envia alguém sem antes prepará-lo no secreto. Jesus viveu 30 anos escondido. E o seu ministério foram quantos anos? 3 anos. O tempo secreto prepara para o tempo público. Se eu só venho aqui, né, e mostro a minha intimidade para vocês no público, isso é errado, né? Isso é prostituição, porque ninguém mostra a sua intimidade no público. A sua intimidade com seu marido, ou quando você tiver o seu marido, vai ser portas fechadas, não é no público para todo mundo ver. E a mulher que está em Betânia, ela entende isso, que a autoridade nasce do silêncio e da constância, Então eu quero que você pense nessa pergunta que eu vou te fazer. Você tem buscado vencer ou permanecer? Permanecer na boa parte, que essa não vai ser tirada de você. Quem vence no secreto não teme quando chega a hora e o chamado de ir para o público. Quando você sabe quem você é em Deus no secreto, você não teme o dia que você tem que subir no altar, o dia que você vai ter que ministrar num chá de mulheres, num evento para mulheres, no dia que você vai ter um grande quantidade de discípulas porque você venceu no secreto. Em Êxodo capítulo 33, versículo 11, diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Então é isso que nós vamos buscar em Betânia, ser amigas íntimas do Senhor. Para nós encerrarmos aqui, eu quero fazer uma oração com você. E eu quero que você leve com você essa pergunta, essa reflexão. Eu tenho buscado vencer ou eu tenho buscado permanecer? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por cada mulher que está aqui. Espírito Santo, eu te agradeço porque o Senhor é que as convidou, o Senhor é que tocou no coração delas para elas estarem aqui, Pai. E eu sei, Deus, que esse lugar em Betânia será um lugar de refrigério, de intimidade, de encontro com a presença. E todas nós, Senhor, vamos escolher a boa parte. Ah, Espírito Santo, convence, toca, mostra para essa mulher a beleza que há no ordinário. Mostra para ela, Deus, o quão lindo é viver a vida comum do lar, o quão lindo é ter um encontro contigo, Senhor, no secreto, todos os dias, Pai. Eu te peço, Espírito Santo, que essa mulher, ela esteja nesse lugar, como Maria, que nós venhamos escolher a boa parte, Espírito Santo, que ao decorrer de cada discipulado, o Senhor venha ministrar ao coração dela, que o Senhor venha falar através de sonhos, que a tua palavra venha saltar os olhos, que ela venha ter um encontro contigo, Pai, todos os dias, Senhor. É o que eu te peço, Espírito Santo. Espírito Santo, fala com ela, revela a tua vontade, desperta ela se for necessário de madrugada, Pai, para estar no secreto contigo, Pai. Não dê ao coração dela descanso enquanto ela não fizer, Pai, e escolher a boa parte, Senhor. Que nós venhamos ter equilíbrio nas nossas emoções, que nós venhamos ter equilíbrio no te servir, no te buscar, ó Pai. É o que eu te peço. Toque em cada vida, em cada coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe você e que você esteja preparada para que o Senhor te revele coisas
durante esse tempo. Talvez você vai ser levado a lembrar de coisas, vai sonhar com coisas que precisam dessa transformação na sua vida. Eu te espero no nosso próximo encontro semana que vem e quero que você faça, o quarto de guerra. O quarto de guerra. Nós estamos aí desde o início da semana com um propósito. E nós vamos nos encontrar no meio da semana, mas até lá você já vai ter feito aí 4 dias do propósito. Faça de todo o coração. E uma vez por semana também nós teremos aqui a leitura do livro. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.